E se eu te disser que o seu cérebro não entende exatamente a realidade como ela é? Ele entende apenas as informações que você dá para ele. Ou seja, muitas vezes você não está vivendo a realidade, você está vivendo a interpretação que o seu cérebro construiu sobre ela. Eu sou a Alessandra Maciel e esse é o Ela Fala com Eles. Vem comigo! Isso tudo acontece porque o nosso cérebro não registra o mundo como uma câmera. Ele interpreta, ele organiza as informações com base em experiências, emoções, crenças e memórias. Se o seu cérebro aprende a procurar problemas, é exatamente isso que ele vai encontrar. Mas se você aprende a procurar oportunidades, é oportunidade que você vai encontrar. E é por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e contar histórias completamente diferentes. Imagine duas pessoas que presenciam o mesmo acidente de trânsito. As duas estavam no mesmo lugar, mas quando cada uma conta o que aconteceu, as versões são diferentes. Uma diz que o carro estava rápido demais, a outra diz que não estava tanto assim. Uma acha que a culpa foi de um. Ah, o motorista freou. A outra acha que a culpa foi do outro. Não, o outro motorista veio muito rápido. O acidente foi o mesmo, mas a percepção é que foi diferente. Nosso cérebro funciona como um grande interpretador da vida. Ele pega experiências passadas, frases que ouvimos, medos, crenças e, a partir disso, constrói uma leitura da realidade. Existe um experimento muito famoso da psicologia que aconteceu alguns anos atrás. As pessoas assistem a um vídeo onde jogadores passam uma bola de basquete. A missão é muito simples. Você precisa contar quantos passes os jogadores de camisa branca estão fazendo, quantas vezes passam a bola. Enquanto a pessoa se concentra nisso, um homem vestido de gorila atravessa a quadra. E o mais impressionante, muita gente simplesmente não vê o gorila. Esse experimento foi feito porque o cérebro vê principalmente aquilo que ele está procurando. Existe uma frase muito conhecida do filósofo estoico Epicteto, e ela diz assim: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Ou seja, muitas vezes não é o que acontece na nossa vida que define como estamos nos sentindo, mas a interpretação que fazemos do que acontece. Se alguém passou a vida inteira ouvindo que não é capaz, o cérebro começa a procurar provas para isso. Se alguém acredita que nunca vai prosperar, o cérebro passa a enxergar apenas as dificuldades. Mas quando você começa a questionar esses pensamentos, algo muda.
Existe até um mecanismo no cérebro que ajuda a explicar um pouco isso. Ele se chama o sistema de ativação reticular. Ele funciona como um filtro. Ele decide quais informações vão receber a nossa maior atenção e quais serão ignoradas. Por exemplo, quando você decide comprar um carro novo, é um modelo específico, de repente, parece que mais que de repente, aquele carro brota do chão. Aquele carro está em todos os lugares que você vai, mas ele sempre esteve ali. O que mudou foi o filtro do seu cérebro. E é exatamente aqui que entra um conceito muito importante da psicologia, a chamada metacognição, que é basicamente a capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos, observar o que está acontecendo dentro da nossa mente e questionar aquilo que você sempre acreditou ser verdade. Muitas vezes é exatamente nesse ponto que nasce algo muito comum na vida de muita gente, a chamada falta de permissão. Falta de permissão para prosperar, falta de permissão para viver um relacionamento saudável, falta de permissão para ser feliz. Mas esse é um assunto muito profundo e eu quero falar sobre isso com um pouco mais de calma. Vamos deixar para um próximo episódio, ok? Então, ó, fica por aqui. Deixa eu te mostrar algo muito simples que pode começar a mudar isso tudo que eu estou falando. Quando um pensamento surgir na sua mente, como, por Não exemplo, consigo. Isso não é pra mim. Minha vida nunca vai prosperar. Eu nunca vou mudar. pare por um momento e faça 3 perguntas. Isso é realmente verdade? É uma verdade absoluta? Provas eu tenho disso? Existe outra forma de interpretar essa situação? Faça essas perguntas. Esse pequeno exercício já é a metacognição na prática. Talvez a sua vida não seja pequena, nem tampouco insignificante. Talvez existam vozes dentro de você, ecos antigos, tentando você acreditar em coisas ruins a seu respeito. Mas o dia em que você começa a questionar essas vozes, algo muda. A sua realidade se transforma. A vida começa a florescer e tudo ganha um colorido diferente que talvez você nunca tenha imaginado viver. E agora eu te deixo uma pergunta. Você vai continuar dando ouvido a essas vozes ou você vai começar a questioná-las hoje? Até o próximo episódio.